Esta é a leitura viva de A Cantora Careca, de Eugênie Ionesco, estreada em 1950. Os personagens são Sr. Smith, Pedro Coentro, Sra. Smith, Natiaga Borges, Sr. Martin, Demétrio Abraão, Sra. Martin, Malaika Cipriano, Mary, a empregada, Luísa Abe, o capitão dos bombeiros, Rafael Abraão. #compartilhe teatro. Cenário: interior burguês inglês, com poltronas inglesas. Uma noitada inglesa. O Sr. Smith, um inglês, em sua poltrona e com chinelos ingleses, fuma seu cachimbo inglês e lê um jornal inglês, perto de uma lareira inglesa. Usa óculos ingleses, um bigode grisalho inglês. Ao seu lado, numa outra poltrona inglesa, a Sra. Smith, uma inglesa, remenda meias inglesas. Um longo momento de silêncio inglês. O relógio inglês bate 17 badaladas inglesas. Evoé! Evoé! Cena 1. Senhor e Sra. Smith. Veja só, são 9 horas. Nós comemos sopa, peixe, batatas com toicinho, salada inglesa. As crianças beberam água inglesa. Comemos bem esta noite. Isto porque moramos nos arredores de Londres e nosso nome é Smith. O Sr. Smith continua sua leitura. Batatas ficam ótimas com toicinho. O azeite da salada não estava rançoso. O azeite da mercearia da esquina é de bem melhor qualidade que o azeite da mercearia ali na frente. É melhor até que o azeite da mercearia da esquina de baixo. Não que eu queira dizer que o azeite deles é ruim. O Sr. Smith continua sua leitura. Desta vez a Mary cozinhou bem as batatas. Da última vez ela não as cozinhou direito. Ela gosta de batatas bem cozidas. O Sr. Smith continua sua leitura. O peixe era fresco. Eu lambi os beiços. Repeti 2 vezes. Não, 3 vezes. O que me dá vontade de ir ao banheiro. Você também repetiu 3 vezes. Porém, na terceira vez, você pôs menos que das 2 primeiras vezes. Ao passo que eu pus mais. Muito mais. Esta noite eu comi melhor do que você. Como é que foi isso? Geralmente, você é quem come mais. Se tem algo que não lhe falta, é apetite. No entanto, talvez a sopa estivesse um pouco salgada demais. Ele estava com mais sal do que você. Me arrependi de não haver aconselhado a Mary a acrescentar um pouco de anis estrelado. Na próxima vez, eu saberei o que fazer. O Sr. Smith continua sua leitura. Nosso garotinho bem que gostaria de tomar cerveja. Ele gostaria de encher a cara. Ele se parece com você.
Você ouviu a mesa, como ele olhava para a garrafa? Mas eu pus água da jarra no copo dele. Ele estava com sede e bebeu. Helena se parece comigo. É boa dona de casa, é econômica, toca piano. Ela nunca pede para tomar cerveja inglesa. É como se a nossa garotinha que só toma leite, só come mingau. Bem, se vê que ela só tem 2 anos. Ela se chama Peggy. A torta de marmelo e de feijão estava ótima. Talvez tivéssemos feito bem tomar na sobremesa um copinho de vinho Borgonha australiano, mas eu não trouxe o vinho para a mesa para não dar mau exemplo de gula às crianças. É preciso ensiná-las a serem sóbrias e comedidas na vida. O Sr. Smith continua sua leitura. A senhora Parker conhece um romeno, dono de mercearia chamado Pompesco Rosenfeld, que acabou de chegar de Constantinopla. É um grande especialista em iogurte. É formado pela Escola de Fabricantes de Iogurte de Andrinopla. Amanhã eu vou comprar dele um grande caldeirão de iogurte romeno folclórico. Não é sempre que se tem dessas coisas por aqui, nos arredores de Londres. O Sr. Smith continua sua leitura. Iogurte é excelente para o estômago, para os rins, para a apendicite e para a apoteose. Quem me disse foi o Dr. Mackenzie King, que trata dos filhos dos nossos vizinhos, os Jones. Ele é um bom médico. Pode-se confiar nele. Sua receita remédios que já experimentou nele mesmo. Antes de mandar o Parker se operar, primeiro ele mandou operarem o seu próprio fígado, sem nem estar doente. Mas então, como é que o doutor se deu bem e o Parker morreu? Porque a operação do doutor foi bem sucedida e a de Parker não. Então, Mackenzie não é um bom doutor. As 2 operações deveriam ter sido bem-sucedidas ou então os 2 deveriam ter sucumbido. Por quê? Um médico consciencioso deve morrer com o doente se eles não conseguirem se curar juntos. O comandante de um barco perece com o barco, nas ondas. Ele não sobrevive ao barco. Não se pode comparar um doente a um barco. Por que não? O barco também tem suas doenças. Aliás, o seu doutor é tão saudável quanto um navio. Esta é mais uma razão para que ele tenha que perecer junto com o doente, como o doutor e seu barco. Eu não tinha pensado nisso. Talvez seja isso mesmo. Então, que conclusão você tira daí? Que todos os doutores não passam de charlatães. E todos os doentes também. Só a marinha é honesta na Inglaterra. Mas não os marinheiros. Naturalmente. É uma coisa que eu não entendo. Porque na rúbrica do Estado Civil, no jornal, sempre dão a idade das pessoas falecidas e nunca dos recém-nascidos. É um absurdo. Eu nunca me perguntei isso. Um outro momento de silêncio. O relógio bate 7 vezes. Silêncio. O relógio bate 3 vezes. Silêncio. O relógio não bate nenhuma vez. Veja, está escrito aqui que o Bob Watson morreu. Nossa, coitado. Quando foi que ele morreu? Por que você está com essa cara de espanto? Você já sabia, faz 2 anos que ele morreu. Lembra que fomos ao enterro dele? Há 1 ano e meio? Claro que me lembro. Eu me lembrei imediatamente, mas não estou entendendo por que é que você ficou tão espantado ao ver isso no jornal. Não estava no jornal. Já faz 3 anos que falaram do falecimento dele. Eu me lembrei por associação de ideias. Que pena. Ele era tão conservado. Era o cadáver mais bonito da Grã-Bretanha. Não aparentava a idade que tinha, não. Coitado do Bob. Fazia 4 anos que ele tinha morrido e ainda estava quente. É um verdadeiro cadáver vivo.
estava alegre. Coitada da Bob. Você quis dizer coitado do Bob. Não. Estou pensando na mulher dele. Ela também se chamava Bob. Bob Watson. Como eles tinham o mesmo nome, só se conseguia distinguir um do outro quando estavam juntos. Só depois da morte dele é que se pôde realmente saber quem era um e quem era o outro. No entanto, até hoje tem gente que a confunde com um morto e lhe dá os pêsames. Você a conhece? Eu só vi uma vez. Por acaso, no enterro do Bob. Eu nunca vi. Ela é bonita? Ela tem traços regulares, mas não se pode dizer que seja bonita. Ela é grande demais e forte demais. Seus traços não são regulares, mas pode-se dizer que ela é muito bonita. Ela é pequena demais e magra demais. É professora de canto. O relógio bate 5 vezes. E quando é que os dois pretendem se casar? No máximo na primavera que vem. Sem dúvidas, teremos que ir ao casamento deles. Teremos que dar-lhes presente de casamento. Eu me pergunto o quê? Por que não oferecemos a eles uma das 7 bandejas de prata que ganhamos no nosso casamento e que nunca serviram para nada? O relógio bate 2 vezes. Deve ser triste para ela ter enviuvado tão moça. Ainda bem que não tiveram filhos. Só lhes faltava isso. Filhos. Pobre mulher. O que é que ela faria com eles? Ela ainda é bem moça. Pode muito bem casar-se de novo. O luto lhe cai tão bem. Mas quem cuidará dos filhos? Você sabe muito bem que eles têm um menino e uma menina. Como é que eles se chamam? Bob e Bob, como os pais. O tio de Bob Watson, o velho Bob Watson, é rico e gosta do garoto. Ele poderia muito bem se encarregar da educação de Bob. Ah, seria natural. E a tia de Bob Watson, a velha Bob Watson, poderia muito bem, por sua vez, se encarregar da educação de Bob Watson, a filha de Bob Watson. Assim, a mãe de Bob Watson, Bob, poderia se casar de novo. Ela já está com alguém em vista? Sim, um primo de Bob Watson. Quem? Bob Watson? De qual Bob Watson você está falando? De Bob Watson, o filho do Bob velho Watson. O outro tio de Bob Watson, o morto. Não, não é esse, é outro. É Bob Watson, o filho da velha Bob Watson, a tia de Bob Watson, morto. Você está querendo dizer Bob Watson, o caixeiro viajante? Todos os Bob Watsons são caixeiros viajantes. Que profissão dura! No entanto, faz bons negócios. Sim, quando não há concorrência. E quando é que não há concorrência? Às terças, quintas e terças. Ah, 3 dias por semana? E que faz Bob Watson neste período? Ele descansa. Ele dorme. Mas por que é que ele não trabalha nesses 3 dias se não há concorrência? Eu não posso saber tudo. Eu não posso responder às suas perguntas idiotas. Você está dizendo isso para me humilhar? Você sabe muito bem que não. Os homens são todos iguais. Vocês ficam aí o dia inteiro com um cigarro na boca ou então passando pó de arroz e pintando os lábios. 50 vezes por dia, quando não ficam bebendo sem parar. Mas o que é que você diria se visse os homens fazerem como as mulheres? Fumando o dia inteiro, se empuando, passando batom, bebendo uísque. Por mim, estou pouco ligando. Se você está dizendo isso para me aborrecer, então você sabe muito bem que não gostas de brincadeiras deste tipo. Atira longe as meias e mostra os dentes. Levanta-se. Ele se levanta e se encaminha para a mulher ternamente. Ah, meu franguinho assado. Por que é que você está cuspindo fogo? Você sabe que eu estou dizendo isso de brincadeira. Que ridículo casal de velhos namorados nós somos. Venha, vamos parar com isso e vamos nanar. Cena 2. Os mesmos e Mary.
Eu sou a empregada. Passei uma tarde muito agradável. Fui ao cinema com um homem e vi um filme com mulheres. Na saída do cinema, fomos beber aguardente e leite e depois lemos o jornal. Espero que você tenha passado uma tarde bem agradável. Que tenha ido ao cinema com um homem. E que tenha bebido aguardente e leite. E o jornal? O senhor e a senhora Martin, seus convidados, estão à porta. Estavam me esperando. Não se atreviam a entrar sozinhos. Iam jantar com vocês essa noite. Ah, sim. Nós os esperávamos. E estávamos com fome. Como não os vimos chegar, íamos comer sem eles. Aí não comemos nada o dia inteiro. Você não deveria ter se ausentado. Foi a senhora quem me deu a permissão. Mas não fizemos de propósito. Comprei um pinico. Minha querida Mary, queira abrir a porta e faça o senhor e a senhora Martin entrarem, por favor. Vamos nos vestir rapidamente. O senhor e a senhora Smith saem à direita. Mary abre a porta à esquerda, pela qual entram o senhor e a senhora Martin. Cena 3. Mary e o casal Martin. Por que é que vocês vieram tão tarde? Que falta de educação! É preciso chegar na hora, entenderam? Mesmo assim, sentem-se aí e agora esperem. Cena 4. Senhor e a senhora Martin. O senhor e a senhora Martin sentam-se frente a frente, sem se falarem. Sorriem um para o outro timidamente. Desculpe, minha senhora, mas me parece, se não estou enganado, que a conheço de algum lugar. Eu também, meu senhor. Parece que eu conheço de algum lugar. Por acaso, minha senhora, eu não a teria visto em Manchester? É bem possível. Eu sou da cidade de Manchester, mas não me lembro muito bem, meu senhor. Eu não poderia dizer se eu vi ou não. Meu Deus, que curioso! Eu também sou da cidade de Manchester, minha senhora. Que curioso. Que curioso! Só que eu, minha senhora, saí de Manchester há mais ou menos 5 semanas. Que curioso! Que estranha coincidência! Eu também, meu senhor, saí da cidade de Manchester há mais ou menos 5 semanas. Peguei o trem das 8h30 da manhã, que chega em Londres às 5:45, minha senhora. Que curioso! Que estranho! E que coincidência! Eu também peguei o mesmo trem, meu senhor. Meu Deus! Que curioso! Então, minha senhora, talvez eu a tenha visto no trem? É bem possível. Pode ser.
É plausível. E afinal, por que não? Mas eu não me lembro disso, meu senhor. Eu estava viajando de segunda classe, minha senhora. Não existe segunda classe na Inglaterra, mas assim mesmo eu viajo de segunda classe. Que estranho, que curioso e que coincidência. Também eu, meu senhor, estava viajando de segunda classe. Que curioso! Talvez nós tenhamos nos encontrado na segunda classe, minha senhora. É bem possível. Pode ser. Mas eu não me lembro muito bem, meu senhor. Meu lugar era no vagão 8, sexto compartimento, minha senhora. Que curioso! Meu lugar também era no vagão número 8, sexto compartimento, meu caro senhor. Que curioso! Que estranha coincidência! Talvez nós tenhamos nos encontrado no sexto compartimento, minha cara senhora. É bem possível, afinal. Mas eu não me lembro, meu caro senhor. Para falar a verdade, minha cara senhora, eu também não me lembro, mas é possível que tenhamos nos visto lá. E, pensando bem, a coisa me parece mesmo bem possível. Oh, realmente, é claro, realmente, meu senhor. Que curioso! O meu lugar era o número 3, perto da janela, minha cara senhora. Oh, meu Deus, que curioso e que estranho. Meu lugar era o número 6, perto da janela, em frente ao senhor, meu caro senhor. Oh, meu Deus! Que curioso! Que coincidência! Nós estávamos então frente a frente, minha cara senhora. É aí que devemos ter nos visto. Que curioso. É possível, mas eu não me lembro, meu senhor. Para falar a verdade, minha cara senhora, eu também não me lembro. Contudo, é bem possível que nós tenhamos nos visto naquela ocasião. É verdade. Mas eu não estou muito certa disso, meu senhor. Mas não foi a senhora, minha cara senhora. A senhora me pediu para pôr a sua maleta no bagageiro e que em seguida me agradeceu e me deu permissão para fumar. É, sim. Devia ser eu, meu senhor. Que curioso, que curioso. E que coincidência. Que curioso! Que estranho! Que coincidência! Muito bem. E então? Então talvez nós tenhamos nos conhecido naquele momento, minha senhora. Que curioso e que coincidência. É bem possível, meu caro senhor. Contudo, acho que eu não me lembro. Eu também não, minha cara senhora. O relógio bate 2 e 1. Desde que cheguei a Londres, moro na rua Bromfield, minha senhora. Que curioso, que estranho. Eu também, desde a minha chegada a Londres, moro na rua Bromfield, meu caro senhor. Que curioso! Mas então, talvez nós tenhamos nos encontrado na rua Bromfield, minha cara senhora. Que curioso, que estranho. É bem possível, afinal. Mas eu não me lembro, meu caro senhor. Eu moro no número 19, minha cara senhora. Que curioso. Eu também moro no número 19, meu caro senhor.
Mas então, talvez nós tenhamos nos visto naquela casa, minha cara senhora. É bem possível, mas eu não me lembro, meu caro senhor. O meu apartamento fica no 5º andar. É o número 8, minha cara senhora. Que curioso! Meu Deus, que estranho! E que coincidência! Eu também moro no 5º andar, no apartamento número 8, meu caro senhor. Que curioso! Que curioso! Que curioso! E que coincidência! Sabe, no meu quarto eu tenho uma cama. A minha cama fica coberta com um edredom verde. Encontra-se no fim do corredor, entre o lavabo e a biblioteca, minha cara senhora. Que coincidência! Ah, meu Deus, que coincidência! Meu quarto também tem uma cama com um edredom verde e se encontra no fim do corredor, entre o lavabo, meu caro senhor, e a biblioteca. Que estranho! Curioso! Então, minha senhora, moramos no mesmo quarto e dormimos na mesma cama, minha cara senhora. Talvez seja lá que nós tenhamos nos encontrado. Que curioso! E que coincidência! É bem possível que tenhamos nos encontrado lá. E talvez até mesmo na noite passada. Mas eu não me lembro, meu caro senhor. Eu tenho uma filhinha, a minha filha. Ela mora comigo, minha cara senhora. Ela tem 2 anos, é loira, tem um olho branco e o outro vermelho. É muito bonita e se chama Alice, minha cara senhora. Que estranha coincidência! Eu também tenho uma filhinha. Ela tem 2 anos, um olho branco e um olho vermelho. É muito bonita. E também se chama Alice, meu caro senhor. Que curioso! E que coincidência! E estranho! Talvez seja a mesma, minha cara senhora. Que curioso! É bem possível, meu caro senhor. O relógio bate 29 vezes. Após refletir longamente, levanta-se lentamente e, sem se apressar, dirige-se até a Sra. Martin que, surpresa com o ar solene do Sr. Martin, também se levantou, muito suavemente. O Sr. Martin fala com a mesma voz singular, monótona, vagamente cantante. Então, minha senhora, creio que não há dúvidas. Nós já nos vimos. E a senhora é a minha própria esposa. Elizabeth, eu te reencontrei. Aproximando-se do Sr. Martin sem se apressar, eles se abraçam sem expressão. O relógio soa uma vez, muito forte. A batida do relógio deve ser tão forte que deve fazer os espectadores se sobressaltarem. O casal Martin não a ouve. Donald, é você, darling. Eles se sentam na mesma poltrona, permanecem abraçados e adormecem. O relógio bate ainda várias vezes. Mary, na ponta dos pés, um dedo nos lábios, entra suavemente em cena e dirige-se ao público. Cena 5. Os mesmos e Mary. Elizabeth
e Donald estão agora felizes demais para poderem me ouvir. Posso, portanto, revelar-lhes um segredo. Elizabeth não é Elizabeth. Donald não é Donald. Aqui está a prova. A criança de que Donald fala não é a filha de Elizabeth. Não é a mesma pessoa. A filhinha de Donald tem um olho branco e um outro vermelho, assim como a filhinha de Elizabeth. Mas enquanto a filha de Donald tem o olho direito branco e o olho esquerdo vermelho, a filha de Elizabeth tem o olho direito vermelho e o esquerdo branco. Assim, todo o sistema de argumentação de Donald cai por terra ao se chocar com esse último obstáculo que anula toda a sua teoria. Apesar das extraordinárias coincidências que parecem ser provas definitivas, Donald e Elizabeth, não sendo pais da mesma criança, não são Donald e Elizabeth. É inútil ele pensar que é Donald. É inútil ela pensar que é Elizabeth. É inútil ele pensar que ela é Elizabeth. É inútil ela pensar que ele é Donald. Eles estão redondamente enganados. Mas quem é o verdadeiro Donald? Quem é a verdadeira Elizabeth? Quem, então, tem interesse em fazer essa confusão? Eu não sei de nada. Nem precisamos saber. Deixemos as coisas como são. Meu verdadeiro nome é Sherlock Holmes. Cena 6. Senhor e Senhora Martin. O relógio bate à vontade. Depois de inúmeros instantes, o senhor e a senhora Martin se separam e retomam seus lugares em que estavam no início. Esqueçamos, darling, tudo o que não aconteceu entre nós. E agora que nos reencontramos, tratemos de nos perder mais e vivamos como antes. Sim, darling. Cena 7. Os casais Smith e Martin. O senhor e a senhora Smith entram à direita, sem nenhuma mudança de roupa. Boa noite, queridos amigos. Perdoem-nos por tê-los feitos esperar tanto tempo. Pensamos que deveríamos conceder-lhes as honras às quais vocês têm direito. E desde que soubemos que vocês queriam dar-nos o prazer de virem nos ver sem anunciar sua visita, fomos imediatamente vestir nossos trajes de gala. Nós não comemos nada o dia inteiro. Faz 4 horas que estamos esperando vocês. Por que é que chegaram atrasados? O senhor e a senhora Smith sentam-se em frente aos visitantes. O relógio sublinha as réplicas, com mais ou menos força conforme o caso. Os Martin, principalmente ela, têm um ar embaraçado e tímido. É por isso que a conversa engata dificilmente e as palavras vêm, de início, com dificuldade. Um longo silêncio constrangido no princípio, depois outros silêncios e hesitações na sequência. Oh, decididamente. Estamos todos resfriados. Mas não tá fazendo frio. Não há corrente de ar. Oh, não. Felizmente. O senhor está triste?
Ele está de saco cheio. Ah, meu senhor, na sua idade o senhor não deveria. O coração não tem idade. É verdade. Dizem. Também dizem o contrário. A verdade está no meio. Exato. Vocês que viajam tanto devem ter muita coisa interessante para contar. Diga, querida, o que é que você viu hoje? Ah, não vale a pena. Não acreditariam em mim. Ah, não vamos pôr em dúvida a sua boa-fé. A senhora não nos ofenderia se pensasse assim. Você os ofenderia, querida, se pensasse assim. Ai, muito bem. Hoje, indo ao mercado para comprar legumes, que estão cada vez mais caros. Onde é que vamos parar? Não se deve interromper, querida, sua malvada. Eu vi na rua, perto de um bar, um senhor convenientemente vestido, com uns 50 anos de idade. Nem isso. Que? O quê? O que é? Se deve interromper, querida. Você é uma chata. Querido, você que é quando interrompeu primeiro, seu grosso. O que é que esse senhor estava fazendo? Muito bem. Vocês vão dizer que eu estou inventando. Mas ele havia se ajoelhado e estava curvado. É, curvado. Não é possível. É, curvado. Eu me aproximei para ver o que ele estava fazendo. E então? Ele estava amarrando o cordão do sapato que havia desamarrado. Fantástico! Se não fosse a senhora que dissesse, eu não acreditaria. Por que não? A gente vê coisas mais extraordinárias ainda quando anda por aí. Eu mesmo vi hoje no metrô, sentado num banco, um senhor que lia tranquilamente o jornal. Que original! Talvez fosse o mesmo. Ouve a campainha na porta da frente. Veja, estão tocando. Deve ser alguém. Vou ver. Vai ver, abre e volta. Ninguém. Senta-se novamente. Vou dar um outro exemplo. Campainha. Veja, estão tocando. Deve ser alguém. Vou ver. Vai ver, abre e volta. Ninguém. Volta para o seu lugar. Você estava dizendo que ia dar um outro exemplo. Ah, sim. Campainha. Veja, estão tocando. Eu não vou mais abrir. Sim, mas deve ter alguém. Na primeira vez não tinha ninguém. Na segunda vez, também. Por que é que você acha que agora haveria alguém? Porque tocaram. Isso não é uma boa razão. Mas como? Quando se ouve a campainha tocar, é porque tem alguém à porta que toca a campainha para que lhe abram a porta. Nem sempre. Você viu agora mesmo. Na maior parte das vezes, sim. Eu, quando vou à casa de alguém, toco a campainha para entrar. Acho que todo mundo faz do mesmo jeito e que toda vez que a campainha toca, é porque tem alguém. Teoricamente, é verdade. Mas na realidade as coisas são diferentes. Você viu agora mesmo. A sua mulher tem razão. Ah, vocês mulheres, sempre defendendo umas às outras. Muito bem.
Eu vou ver. Você não vai dizer que eu sou teimosa. Mas verá que não tem ninguém. Vai ver. Abre a porta e a fecha novamente. Como você vê, não tem ninguém. Volta para o seu lugar. Ah, esses homens que sempre querem ter razão e que sempre estão enganados. Ouve-se novamente a campainha. Veja, estão tocando. Deve ter alguém. Não me mande mais abrir a porta. Você viu que é inútil. A experiência nos ensina que quando a gente ouve a campainha tocar, é porque não tem ninguém. Jamais! Isso não está certo. Está errado mesmo. Na maior parte das vezes, quando se ouve a campainha tocar, é porque tem alguém. Ele não desiste. Ai, meu marido também é muito teimoso. Tem alguém. Isto não é impossível. Não. Sim. Estou lhe dizendo que não. Seja como for, você não me tira mais daqui. Se quiser ir ver, vá você mesmo. Vou. A senhora Smith dá de ombros. A senhora Martin meneia a cabeça. Ah, how do you do? Lança um olhar à senhora Smith e ao casal Martin, que estão surpresos. É o capitão dos bombeiros. Cena 8. Os Smith, os Martin e o capitão dos bombeiros. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhora Smith. As pessoas ainda estão meio espantadas. A senhora Smith, zangada, vira a cara e não responde ao cumprimento dele. A senhora parece um pouco zangada. É que, bem, minha mulher está um pouco humilhada por não ter tido razão. Houve, senhor capitão dos bombeiros, uma controvérsia entre a senhora e o senhor Smith. O senhor não tem nada com isso. Peço-lhe que não meta estranhos em nossas brigas familiares. Oh, querida, isso não é tão grave assim. O capitão é um velho amigo da família. A mãe dele me fazia corte e eu conheci o seu pai. Ele me pediu para dar-lhe minha filha em casamento, quando eu tivesse uma. Ele morreu esperando. Olha, não é culpa dele nem sua. Afinal, do que se trata? Meu marido pretendia... Não, você é que pretendia. Sim, era ela. Não, era ele. Não fiquem nervosos. Me conte isso, senhora Smith. Muito bem, vamos lá. Me constrange muito falar-lhe francamente, mas um bombeiro é também um confessor. E então, Nós estávamos discutindo porque o meu marido dizia que quando se ouve a campainha tocar, sempre tem alguém. A coisa é plausível. E eu dizia que cada vez que toca a campainha é porque não tem ninguém. A coisa pode parecer estranha. Mas está provada, não por demonstrações teóricas, mas por fatos. Está errado, pois o bombeiro está aqui. Ele tocou a campainha, eu abri, ele estava lá. Quando? Imediatamente? Sim, mas só depois de ouvirmos tocar uma quarta vez é que achamos alguém. E a quarta vez não conta. Isso mesmo, só contam as 3 primeiras. Senhor capitão, deixe-me fazer-lhe, por minha vez, umas perguntas. vai em frente. Quando eu abri e vi o senhor, era o senhor mesmo que havia tocado a campainha? Sim, era eu. O senhor estava à porta. Estava tocando para entrar. Não posso negar. Está vendo? Eu tinha razão. Quando se ouve a campainha tocar, é porque alguém está tocando. Você não pode dizer que o capitão não é alguém. Certamente que não. Repito que estou falando somente das 3 primeiras vezes, pois a quarta não conta. E quando tocaram a primeira vez, era o senhor? Não era eu. Estão vendo? Estavam tocando a campainha e não havia ninguém. Talvez fosse outra pessoa? Fazia muito tempo que o senhor estava à porta? Uns 45 minutos. E o senhor não viu ninguém?
Ninguém. Tenho certeza. O senhor ouviu quando tocaram a segunda vez? Sim, mas também não fui eu. Continuava a não ter ninguém. Vitória! Eu tinha razão. Ainda não. E que é que o senhor estava fazendo na porta? Nada. Eu estava lá. Estava pensando num monte de coisas. Mas a terceira vez, não foi o senhor que tocou? Sim, fui eu. Mas quando abriram a porta, não viram o senhor. É porque eu me escondi. Pra rir. Não ria, senhor capitão. O caso é triste demais. Em suma, continuamos sem saber se, quando tocam a campainha, tem ou não alguém na porta. Nunca ninguém. Sempre alguém. Vou conciliá-los. Os dois têm um pouco de razão. Quando tocam a campainha, às vezes alguém, outras vezes não há ninguém. Isso me parece lógico. Também acho. As coisas são simples na realidade. Se beijem. Já nos beijamos há pouco. Eles se beijarão amanhã. Eles têm muito tempo. Senhor capitão, já que o senhor nos ajudou a esclarecer tudo, fique à vontade. Tire seu capacete e sente-se um instante. Me desculpem, mas não posso demorar. Eu gostaria de tirar meu capacete, mas não tenho tempo de me sentar. Confesso que vim à casa de vocês para uma coisa completamente diferente. Eu estou numa missão de serviço. E qual é o serviço, senhor capitão? Peço-lhes que queiram perdoar a minha indiscrição. Posso... na frente deles? Não se preocupe. Nós somos velhos amigos. Eles nos contam tudo. Diga. Muito bem, vamos lá então. Tem fogo na casa de vocês? Por que é que o senhor está nos perguntando isso? Porque... desculpem, olha, eu recebi ordens de apagar todos os incêndios na cidade. Todos. Sim, todos. Não sei. Acho que não. O senhor quer que eu vá ver? Ah, não deve ter nada. Não tá cheirando queimado? Nada mesmo. Nada mesmo. Vocês não teriam, assim, nenhum foguinho no fogão, alguma coisa queimando no sótão ou no porão, um princípiozinho de incêndio, pelo menos. Ouça, não estou querendo magoá-lo, mas acho que, no momento, não temos nada aqui em casa. Prometo avisá-lo assim que houver alguma coisa. Com isso, a senhora estaria me fazendo um grande favor. Prometo. E na casa de vocês? Hã? Na casa de vocês também não tem nada pegando fogo, assim? Não, infelizmente. Os negócios vão mal nesse momento. Muito mal. Não há quase nada. Umas coisinhas, um fogão, um paiol, nada de sério. Não rende nada. E como não há rendimento, o prêmio por produção é mínimo. Nada vai bem. Em todo lugar é igual. Este ano o comércio e a agricultura estão iguais ao fogo. Não vão bem. Nada de trigo, nada de fogo. Nem inundação também. Mas açúcar tem. É porque mandam vir do exterior. No caso dos incêndios é mais difícil. Há taxas demais. Há, mesmo assim, mas há também, é bastante raro, 1 ou 2 casos de asfixia por gás. Uma jovem se asfixiou na semana passada. Ela havia deixado o gás aberto. Ela esqueceu? Não, ela pensou que era o pente dela. Essas confusões são sempre perigosas. O senhor já foi ver na casa do vendedor de fósforos? Não há nada a fazer. Ele tem seguro contra incêndio. Então vá ver, de minha parte, o vigário de Wakefield. Não tem o direito de apagar o fogo na casa dos padres. O bispo se zangaria. Eles apagam seus fogos sozinhos ou então mandam que os vestais o apaguem. Tenta ver na casa dos Duran. Também não posso. Ele não é inglês. É apenas naturalizado. Os naturalizados têm o direito de ter casa, mas não de mandar apagá-las se elas pegarem fogo. No entanto, quando pegou fogo lá no ano passado, apagaram-no assim mesmo. Ele apagou o fogo sozinho, clandestinamente. Mas não sou eu, assim, que vai denunciá-lo, né? Nem eu. Já que o senhor não está com muita pressa, senhor capitão, fique mais um pouco. Seria um prazer para nós. Vocês querem que eu conte anedotas? Ah, lógico! O senhor é um encanto.
Sim, anedota, sim. Anedotas, viva! Viva! E o que é ainda mais interessante é que as histórias do bombeiro são todas verdadeiras, vividas. Eu falo das coisas que eu mesmo experimentei. A natureza. Nada além da natureza. Exato. Nada de livros. Exato. A verdade, aliás, não se encontra nos livros, mas na vida. Comece. Comece! Silêncio, ele vai começar. Me desculpem. Não me olhem desse jeito. Vocês me deixam constrangido. Vocês sabem que eu sou tímido. Ele é um encanto. Vou começar assim mesmo. Mas prometam que... Vou começar assim mesmo. Mas prometam que não vão me escutar. Mas se não escutássemos, não ouviríamos o Senhor. Eu não tinha pensado nisso. Eu disse a vocês, ele é um garotão. Oh, criança querida. Coragem. Muito bem. Vamos lá. O cão e o boi. Fábula experimental. Uma vez, outro boi perguntou a outro cão: por que é que você não engoliu a sua tromba? Perdão, respondeu o cão. É porque eu pensei que era um elefante. Qual é a moral? Vocês é quem devem encontrá-la. Ele tem razão. Outra! Um bezerrinho havia comido muito vidro moído. Por isso foi obrigado a parir. Pôs no mundo uma vaca. Contudo, como o bezerro era um rapaz, a vaca não podia chamá-lo de mamãe. Ela também não podia dizer-lhe papai, porque o bezerro era muito pequeno. O bezerro, então, foi obrigado a se casar com uma pessoa e o juiz de paz tomou, então, todas as medidas determinadas pelas circunstâncias da moda. Da moda do Porto. Com uma dobradinha. Então, o senhor a conhece? Ela estava em todos os jornais. Isso aconteceu não muito longe da nossa casa. Vou lhes contar outra. Ó galo! Ai, eu tô empolgado. Uma vez, um galo quis fingir ser um cachorro, mas não teve sorte, pois foi imediatamente reconhecido. Em compensação, o cachorro que quis fingir de galo nunca foi reconhecido. Agora é minha vez. Eu vou lhes contar uma outra. A serpente e a raposa. Uma vez, uma serpente, aproximando-se de uma raposa, disse: parece que eu conheço você. A raposa respondeu: eu também. Então disse a serpente: me dê dinheiro. Uma raposa não dá dinheiro, respondeu o esperto animal que, para escapar, soltou num vale profundo cheio de pés de morango e de mel de galinha. A serpente já esperava ali, com um sorriso mefistofélico. A raposa puxou seu punhal berrando: eu vou ensiná-la a viver! E depois fugiu, dando-lhe as costas. Mas não teve sorte, a serpente foi mais viva. Um soco bem dado atingiu a raposa no meio da cara, que se partiu em 1000 pedaços, exclamando: não, não, quantas vezes não? Eu não sou sua filha. Interessante. Até que não está mal. Meus parabéns. Não é famosa. E depois eu já conhecia essa também. Ah, é terrível. Mas não era verdadeira. Sim, infelizmente. É a sua vez, senhora. Eu só sei uma. Vou contá-la a vocês. Ela se intitula O Buquê. Minha mulher sempre foi romântica. É uma verdadeira inglesa. Aí está. Uma vez, um noivo levou um buquê de flores para a noiva dele, que disse obrigada. Mas antes que ela dissesse obrigada, ele, sem dizer uma palavra sequer, tomou as flores que dera a ela para dar-lhe uma lição e, dizendo: estou pegando elas de volta, disse até logo. A ela, pegando as flores de volta, se afastou por aqui, por ali. Oh, que encanto. O senhor tem uma mulher, Sr. Smith, que todo mundo inveja. É verdade. Minha mulher é a inteligência em pessoa. Ela é até mais inteligente que eu. Seja como for, dizem que ela é muito mais feminina.
Mais uma, capitão. Não, já é muito tarde. Mesmo assim, conte. Estou muito cansado. Faça isso por nós. Não, Por favor. não. E o senhor tem um coração de gelo. Nós estamos sobre brasas. Eu lhe suplico. Que seja. Ele aceitou. Vai continuar a nos aborrecer. Nem pensar, eu fui muito bem educada. O resfriado. Meu cunhado tinha, do lado paterno, um primo irmão cujo tio materno tinha um sogro cujo avô paterno se casara em segundas núpcias com uma jovem indígena cujo irmão conhecera, numa viagem, uma moça pela qual se apaixonara e com quem teve um filho que se casou com uma intrépida farmacêutica que não era senão sobrinha de um cabo desconhecido da Marinha Britânica e cujo pai adotivo tinha uma tia que falava fluentemente espanhol e que talvez fosse uma das netas de um engenheiro, que morreu moço. Ele próprio, neto de um proprietário de vinhas, das quais se extraía um vinho ordinário. Mas que tinha um priminho, ajudante de caseiro, cujo filho havia se casado com uma jovem muito bonita, divorciada, cujo primeiro marido era filho de um sincero patriota que soubera criar, no desejo de fazer fortuna, uma das suas filhas que conseguiu se casar com um caçador que conhecera como Rothschild e cujo irmão, após haver mudado várias e várias vezes de produção, tudo isso, casou-se e teve um filho cujo bisavô, muito mesquinho, usava óculos, que lhe haviam sido dados por um primo, cunhado de um português, filho natural de um moleiro, não muito pobre, cujo irmão de leite tomara por esposa a filha de um antigo médico do interior. Ele mesmo, o irmão de um leite de ninho, de leite de filho, de um leiteiro, sim, ele mesmo, filho natural de outro médico do interior, casado 3 vezes, cuja terceira mulher... Ah, eu acho que eu conheço. Eu conheci essa terceira mulher. Ela comia frango num vespeiro. Não era mesmo. Eu estava dizendo cuja terceira mulher era filha da melhor parteira da região, que ficou viúva muito cedo. Como a minha mulher. Se casara outra vez com um vidraceiro muito animado, que fizera um filho na filha de um chefe da estação, que soubera trilhar a estrada da vida. Sua estrada de ferro. Como nos mapas. E se casara com uma verdureira, cujo pai tinha um irmão perfeito de uma cidadezinha, perfeito e prefeito, né? Ele era um prefeito perfeito da cidadezinha lá que ele morava, que tomara a esposa de uma professora loira, cujo primo, que gostava de pescar, Mas pescar em águas turvas? tomara por esposa uma outra professora que também se chamava Maria, cujo irmão se casara com uma outra Maria, também professora e loira. E já que ela é loira, só pode ser Maria. E cujo pai fora criado no Canadá por uma velha que era sobrinha de um padre, cuja avó às vezes pegava no inverno. Como todo mundo, um resfriado. Uma história curiosa, quase incrível. Quando a gente pega um resfriado, tem que comer restos. É uma preocupação inútil, mas absolutamente necessária. Me desculpe, senhor capitão, mas eu não entendi muito bem a sua história. No final, quando se chega à avó do padre, a gente se atrapalha. A gente sempre se atrapalha nas patas. Oh, sim, capitão. Recomece. Todo mundo está lhe pedindo. Ah, eu não sei se eu vou poder. Estou em missão de serviço, como eu disse a hora que eu cheguei. Depende a hora que for. Nós não temos hora aqui em casa. E o relógio? Não tá funcionando. Ele sofre de espírito de contradição. Indica sempre o contrário da hora que é. Cena 9. Os mesmos e Mary. Senhora? Senhor? O que é que você quer? O que é que você veio fazer aqui? Que o senhor e a senhora me desculpem. E estas senhoras e senhores também. Eu gostaria também de contar uma anedota. O que ela está dizendo? Eu acho que a empregada dos nossos amigos enlouqueceu. Ela também quer contar uma anedota. Quem ela pensa que... Oh! Não se meta onde não é chamada. Você realmente não sabe o seu lugar, Mary. Mas é ela! Não é possível! E o senhor? Não é possível! Aqui! O que é que quer dizer tudo isso? Vocês são amigos? E como? Mary se pendura no pescoço do bombeiro. Ah, eu estou feliz em
noite. Isso é muito forte. Aqui, na nossa casa, nos arredores de Londres. Não é conveniente. Foi ela quem apagou os meus primeiros fomos. Eu sou o pequeno jato d'água dele. Bom, se assim é, caros amigos, estes sentimentos são explicáveis, humanos, dignos. Tudo que é humano é digno. Mas mesmo assim eu não gosto de vê-la aí, entre nós. Ela não tem a educação necessária. Ah, gente, vocês têm preconceitos demais. Ah, não é, senhora Martins? Quanto a mim, penso que uma empregada, em suma, embora eu não tenha nada com isso, não passa de uma empregada. Mesmo que, às vezes, ela possa bancar uma ótima detetive. Hilário. Não se preocupe. Eles não são tão maus assim. Vocês dois são comoventes. Mas também um pouco... Sim, essa é a palavra certa. Um pouco exibidos demais. Existe um pudor britânico, perdoe-me mais uma vez por precisar o meu pensamento, incompreendido pelos estrangeiros, até mesmo especialistas, graças ao qual, para me expressar assim... Enfim, eu não estou dizendo isso para vocês. Eu queria lhes contar. Não conte nada. Sim. Vá, minha Maryzinha, seja amável e vá ler seus poemas na cozinha, na frente do espelho. Veja só, mesmo sem ser uma empregada, eu também leio poemas na frente do espelho. Hoje de manhã, quando se olhou no espelho, você não se enxergou. É porque eu ainda não estava lá. Mesmo assim, eu poderia talvez recitar-lhes um poemazinho. Minha Maryzinha, você é um horror de teimosia. Então, vou recitar-lhes um poema, está certo? É um poema que se intitula O Fogo, em homenagem ao capitão. Ela diz o poema sendo empurrada pelos Smith para fora da peça. O fogo. Os policandros brilhavam nos bosques. Uma pedra pegou fogo. O castelo pegou fogo. A floresta pegou fogo. Os homens pegaram fogo. As mulheres pegaram fogo. Os pássaros pegaram fogo. Os peixes pegaram fogo. A água pegou fogo. O céu pegou fogo. A cinza pegou fogo. A fumaça pegou fogo. O fogo pegou fogo. Tudo pegou fogo. Pegou fogo. Pegou fogo. Cena 10. Os Martin, os Smith e o capitão dos bombeiros. Ai, isso me deu um frio nas costas. No entanto, havia um certo calor naqueles versos. Eu achei maravilhoso. Mesmo assim, O senhor está exagerando. Ai, ouçam, é verdade. Isso assim, é muito subjetivo, eu sei, mas está na minha concepção de mundo. Meu sonho, meu ideal. E depois, isso me faz lembrar que eu devo ir embora. Já que vocês não têm hora, dentro de exatamente 3/4 de hora e 16 minutos tem um incêndio do outro lado da cidade. Então assim, eu tenho que me apressar. Embora não seja lá grande coisa. que será? Um foguinho de fogão? Nem isso. Um fogo de palha e uma pequena queimação no estômago. Então nós lamentamos a sua partida. O senhor esteve divertidíssimo. Graças ao Senhor, nós passamos um verdadeiro quarto de hora cartesiano. Totalmente. A propósito. E a cantora careca? Continua usando o mesmo penteado. Tá certo. Então,
Até logo mais, senhoras e senhores. Boa sorte e bom fogo. Esperamos que sim. Para todo mundo. O bombeiro vai embora. Todos o levam até a porta e voltam para seus lugares. Cena 11. Os Martin e os Smith. Posso comprar um canivete para o meu irmão, mas vocês não podem comprar a Irlanda para o seu avô. A gente anda com os pés, mas não se aquece com eletricidade ou carvão. Quem hoje vende uma vaca, amanhã não terá nem meia pataca. Na vida, é preciso olhar pela janela. Pode-se sentar na cadeira quando cadeira não há. Deve-se sempre pensar em tudo. O teto fica em cima, o assoalho fica embaixo. Quando eu digo sim, é um jeito de falar. Cada um tem seu próprio destino. Pegue um círculo, faça-lhe umas carícias e ele se tornará um ciclo vicioso. O mestre escola ensina as crianças a lerem, mas a gata amamenta seus filhotes quando eles são pequeninos. Enquanto a vaca nos dá seus rabos. Quando estou no campo, aprecio a solidão e a calma. Você ainda não está velho o suficiente para isso. Benjamin Franklin tinha razão. Você é menos tranquilo do que ele. Quais são os 7 dias da semana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William a shop assistant. Que família estranha. Mais vale um pássaro num campo que uma meia numa baleia. É melhor um filé num chalé que uma costela num castelo. A casa de um inglês é o seu verdadeiro castelo. Eu não sei espanhol o suficiente para me fazer entender. Eu lhe darei os chinelos da minha sogra se você me der o caixão do seu marido. Eu estou procurando um padre monofisista para casá-lo com nossa empregada. O pão é uma árvore, ao passo que o pão também é uma árvore. E do carvalho nasce um carvalho, todas as manhãs ao nascer do sol. Meu tio vive no campo, mas isso não é da conta da parteira. O papel é para escrever, o gato é para o rato, o queijo é para unhar. O automóvel anda muito depressa, mas a cozinheira prepara melhor os pratos. Sejam patos, é melhor beijar o conspirador. Charity begins at home. Espero que o aqueduto venha me visitar no meu moinho. Pode-se provar que o progresso social fica bem melhor com açúcar. Abaixo a graxa! Na sequência dessa última réplica do Sr. Smith, os outros se calam por um instante, estupefatos. Sente-se que há um certo nervosismo. As batidas do relógio também são mais nervosas. As réplicas que se seguem devem ser ditas, primeiro, num tom glacial, hostil. A hostilidade e o nervosismo irão crescendo. No fim dessa cena, 4 personagens deverão estar de pé, bem perto uns dos outros, gritando suas réplicas, punhos erguidos, prontos a se atirarem uns sobre os outros. Não se faz os óculos brilharem com graxa preta. Mas com dinheiro a gente pode comprar tudo o que quiser. Eu prefiro matar um coelho que esfolar o joelho. Cacatua, 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 cacatua. Que cagada, que cagada, que cagada, que cagada, que cagada, que cagada, que cagada. Que cascata de cagadas, 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 que cascata de cagadas. Os cachorros têm pulgas? Os cachorros têm pulgas! Cato cóccix, cocô, cocai, coxo. Encaixotador, você nos encaixota. Eu prefiro ganhar meia pataca que roubar uma vaca. Deixe-me ranger os dentes. Capivara! Vamos dar na cara do Ulisses. Eu vou morar na minha cabana, nos meus cacaueiros. Os cacaueiros dos cacoais não dão coca, dão cacau. Os cacaueiros dos cacauais não dão coca, dão cacau. Os cacaueiros dos cacauais não dão coca, dão cacau. As ratazanas têm pestanas, as pestanas não têm ratazanas. Não mexa na chave. Deixa a chave. Enxota o chacal, chacal não enxota. O chacal se encharca.
Chacal, muxaca, chacal. Muxoxo, coxoxo. Seu xaroá! Sua bruxa! Vou te esfregar isso na fuça. Te jogo da montanha russa! A bruxa fecha a brecha com a brocha. Não mexa aí, ela está quebrada. Sully! Pluton! François! Copé Sully! Bruton François! Seus cacarejadores! Marieta, bate o cu na sarjeta! Crasha de menicite, crasha de menicite, crasha de mortici. O Papa derrapa! O Papa não tem papada! A papada está no topo! Bazar, Balzac, Balzin, Bizarro, Bezerro, Besouro! Ai, oh, ai, oh, ai, oh! PCDFGLMNPR STV XZ. Do alho ao óleo, do óleo ao alho! Não! Por! Ai! É! Ah! Todos juntos, no auge do furor, berram uns os ouvidos dos outros. A luz se apagou. No escuro, ouve-se num ritmo cada vez mais rápido. Não é por aí, é por aqui, não é por aí, não é por aí, não é por aí, é por aqui, não é por aí, é por aí, não é por aí, é por aqui, não é por aí, é por aí, não é aqui. As palavras cessam bruscamente. De novo, luz. O senhor e a senhora Martin estão sentados como os Smith no início da peça. A peça recomeça com os Martin, que dizem exatamente as mesmas falas dos Smith na primeira cena, enquanto a cortina se fecha lentamente. Merda!